A direita tem uma semana turbulenta nas redes sociais. Isso por conta de um atrito público entre Alan dos Santos e Michele Bolsonaro. O Alan, fez duras críticas a Michele Bolsonaro porque ela tem feito viagens em apoio ao PL Mulher, desenvolvendo o trabalho dela no PL Mulher por todo o Brasil, e o Alan acredita que ela deveria estar ao lado do presidente Bolsonaro. Bolsonaro vive uma situação muito difícil, né? Isolamento, 22 horas por dia, ele passa trancado, sozinho, só tem visita 1 hora na terça-feira e 1 hora na quinta. Então o Alan acha que a Michele deveria estar dando apoio ao Bolsonaro nesse momento. Para piorar a situação, o Alan aponta que a Michele ela compartilhou um vídeo da esposa do Tarcísio de Freitas, em que ela apontava que a esposa do Tarcísio dizia que o Brasil precisa de um novo CEO, e aponta o Tarcísio como uma referência nesse sentido. Na opinião do Alan, Michele está dando um apoio velado ao Tarcísio e ele está criticando isso. Critica também falta de manifestação pública da Michele em apoio ao Flávio Bolsonaro na disputa presidencial. Bom, aí o cenário ficou pronto, né? Muita gente concordando com Alan ainda insinuando ali que a Michele ela esteja apoiando o Tarcísio com vistas a uma vaga de vice-presidente do Tarcísio e por isso não está apoiando o Flávio. Michele rebate, ela apresentou uma nota pública, né? E rebate o Alan dos Santos, chama o Alan dos Santos de Alan dos demônios. E diz que ele está se metendo na vida dela, que ele não sabe o que ela tratou com o marido dela, enfim, o que o Bolsonaro pediu, e que as viagens da Michele, elas se dão ali a pedido mesmo do presidente Bolsonaro. Bom, nesse ponto, as viagens da Michele Bolsonaro, as ações políticas dela, eu acredito que sim, tem uma importância política nisso, deve ter um pedido do Bolsonaro, eu acredito que isso faz sentido, para que ela mantenha, porque ela representa de fato o Bolsonaro nesses lugares. Carlos também publicou que está deixando Brasília, indo para Santa Catarina, porque ele será candidato ao Senado em Santa Catarina, precisa fazer as suas articulações justamente para apoiar o pai. O trabalho político de Flávio, Carlos, da própria Michele, isso é fundamental para sanar as injustiças que acontecem no Brasil e ajudar Bolsonaro nesse cenário. Então, Michele viajar pelo Brasil faz sentido. Ela apoiar o PL Mulher, fazer ações junto ao PL Mulher, fomentar essa base, faz sentido. Mas faz sentido também que isso seja direcionado para Flávio Bolsonaro, porque o Flávio é o nome indicado por Jair à presidência da República em 2026. Então, quando uma coisa se separa da outra, isso abre sim margem para as críticas do Alan dos Santos. Talvez essas críticas foram num tom acima, talvez com insinuações que não caberiam, que já entra no campo da especulação, já entra no campo pessoal, de fato, isso poderia ser amenizado. Agora, o que fica óbvio nesse momento é que nem eu nem você podemos mudar o que o Alan disse, o que a Michele disse, o posicionamento de cada um deles. O que a gente precisa entender é o papel e a importância que cada um deles tem dentro da direita, especialmente nesse momento decisivo, que a direita tem uma eleição importante, diversos perseguidos, Bolsonaro preso, diversas pessoas sofrendo grandes injustiças. O Alan dos Santos é alguém que já demonstrou o seu apoio à direita, ao Bolsonaro, a sua influência política. O Alan dos Santos é alguém que já pagou um alto preço por isso, inclusive. Michele Bolsonaro também tem sofrido muito junto ao Bolsonaro, tem trabalhado muito pela direita, consegue exercer uma liderança internamente, especialmente entre as mulheres no Brasil. Então, a gente precisa olhar para um e para outro e entender que os dois são ativos importantíssimos na direita e não vale a pena tomar partido de um e partir para o ataque contra o outro. Defender Michele atacando Alan, defender Alan atacando Michele. Essa é a pior decisão que alguém na direita poderia tomar. Os dois são importantes. A gente precisa focar o nosso trabalho em Flávio Bolsonaro. Essa foi a escolha do Bolsonaro, essa é a indicação que Bolsonaro fez em uma carta de próprio punho, distribuída aos brasileiros em 25 de dezembro de 2025.
Então, se alguém tinha uma preferência por A, por B, por C, se alguém tinha alguma resistência ao nome do Flávio, isso tudo tem que cair desde essa carta. Bolsonaro escolheu o Flávio, indicou o Flávio, e a partir daí, a alternativa viável da direita se chama Flávio Bolsonaro. Ainda em respeito ao Bolsonaro, como eu disse, está preso, não pode falar, está sofrendo terrivelmente dentro daquela prisão em respeito ao Bolsonaro. Este é o momento de declararmos o nosso apoio a Flávio Bolsonaro. A direita agora precisa trabalhar pelo Flávio Bolsonaro, divulgar o nome. Sobre pesquisa, a pesquisa aponta ainda o Tarcísio com um pouco mais de vantagem do que o Flávio. Bom, isso porque a decisão do Bolsonaro foi divulgada no dia 25 de dezembro, a direita ainda, as pessoas mais focadas em política, óbvio, já tem ciência disso, mas grande parte da população brasileira ainda está esperando um nome, está esperando saber se o Bolsonaro vai disputar ou não vai disputar, quem que ele vai colocar. Cabe a nós, cabe a mim, a você, a gente precisa informar as pessoas que não aguentam mais o PT, que não suportam mais o que o Lula tem feito no Brasil, informar as pessoas que a alternativa apresentada pelo Bolsonaro se chama Flávio Bolsonaro. Não tem plano B, plano C, plano D. De um lado você tem Lula, do outro lado você tem Flávio Bolsonaro. Tarcísio deve ser reeleito governador de São Paulo, isso vai ser também muito bom para a direita, vai ser um palanque excelente para o Flávio lá em São Paulo, ele junto com o Tarcísio, como o Flávio tem dito. Nesse momento, Flávio teve uma viagem aos Estados Unidos, está junto com o Eduardo, junto com os articuladores da direita que estão nos Estados Unidos. Flávio está fazendo o trabalho dele porque vai precisar de apoio internacional. Também vejo críticas equivocadas ao Flávio, dizendo que ele foi tirar férias, que ele foi passear. Olha, tem um trabalho sério feito nos Estados Unidos, tem muita gente boa lá e eu tenho certeza que o Flávio está focado nisso, né? E volta para o Brasil sabendo que precisa articular com o Milei, articular com a direita em Portugal, articular com a direita da Itália, articular com a direita nos Estados Unidos e garantir o apoio à direita brasileira. E isso é o que precisa ser feito. Precisamos focar não nas nossas disputas internas. Precisamos sim apontar, pessoal, olha, vamos trabalhar, tem o Flávio aqui, tem coisa para fazer. Precisamos combater a esquerda e informar a direita, alertar as pessoas de centro que estão distraídas e muita gente sendo enganada, achando que não faz diferença, tanto faz quem vai ganhar, quem vai perder, o que interessa é quando que eu vou lucrar na bolsa. Isso é um engano. O Brasil corre sério risco se continuar nas mãos do PT, nas mãos do Lula, como eu falei nesse vídeo aqui, onde eu falo das relações do Lula com o Irã, com a Venezuela, com a Rússia e a China e o preço que isso tem para o Brasil. Focamos juntos, apoiando a direita, apoiando Flávio Bolsonaro, torcendo para que haja um arrefecimento nessa relação entre Alan dos Santos e Michele Bolsonaro, porque, de fato, os dois são muito importantes para a direita no Brasil e é importante que a gente foque a nossa energia naquilo que interessa. Eu sou Valdinei Martins e aqui nesse canal a gente não fica fomentando treta, o que a gente faz aqui é analisar as notícias importantes para a direita e tentar focar as nossas energias no que interessa. Combater a esquerda, livrar o Brasil da tirania. Se você concorda com o que eu falei aqui, eu peço para você que deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.